Olá, pessoas! Tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Porém, hoje o canal não é apenas meu. Temos aqui a presença de Bettina Polaroid, que já aproveitando aqui a situação, como diria Rita Von Hunt, em algum lugar desse vídeo aqui vai estar aparecendo o card em que eu entrevistei Bettina, onde ela mencionou toda a sua trajetória fotográfica. Pode até parecer que você é um Matusalém da fotografia, mas a carga de experiência que ela tem e a humildade que ela possui para ensinar fotografia é impressionante. Então, eu aconselho vocês seguirem todas as redes sociais de Bettina. Tem a exposição aqui, provavelmente quando esse vídeo for ao ar, a exposição já vai ter terminado, mas vai ter um vídeo antes falando só da exposição que a Bettina está fazendo, que é Espelhos. Porque hoje nós não vamos falar sobre sua exposição, não vamos falar sobre sua carreira. Vamos falar de uma coisa que existe, pessoas, que é a homofobia. Então isso é fato, existe. É indiscutível que não exista, mas nós vamos ser mais específicos. Vamos falar da homofobia na fotografia. Por isso que eu chamei você, Bettina. Existe? Pois é, Giovanni. Bom, olá a todos. É um prazer estar aqui com você de novo, conversando aqui no seu canal. E sim, esse assunto, quando você me chamou para gravar, eu fiquei pensando um pouco sobre esse assunto e como que ele já me tocou pessoalmente, e também pensando de uma forma mais global, o que eu poderia falar sobre homofobia na fotografia, porque na minha vivência como fotógrafo, antes de eu me tornar Bettina, né, porque eu já sou, né, como Beto Pego, fotógrafo há 20 anos, na minha experiência como fotógrafo, eu não me lembro de nenhuma situação de constrangimento, especificamente em situações em que eu estivesse em campo fotografando. Eu não me lembro de ter passado por esse tipo de constrangimento por homofobia. Mas eu também sei que, no meu caso, né, eu sou gay, mas sou um homem branco. Então, eu acho que o privilégio como homem branco, ele se sobrepõe à questão da homofobia, até porque na prática da fotografia, principalmente como Beto, né, não como Bettina, mas principalmente como Beto, acaba sendo uma prática profissional um pouco mais anônima. Você está ali atrás da câmera. Na maior parte das situações, a interação é muito mais através da direção e através das lentes. Enfim, eu realmente não lembro de uma situação específica. É claro que em alguns ambientes institucionais em que eu trabalhei, é claro que, enfim, eu sabia de piadinha, né? Eu não ouvia piadinha diretamente, mas eu sabia que estava tendo uma piadinha aqui, uma piadinha ali. Mas a minha trajetória também, eu estive em espaços onde havia muito menos oportunidade desse tipo de coisa acontecer. Eu, por exemplo, comecei a minha carreira trabalhando na Sui Generis, que era, né, foi uma revista já extinta, mas foi uma das primeiras revistas de cultura voltada para o público LGBT, que na época era chamado GLS, mas na época era uma revista GLS, mas que hoje a gente compreende como uma mídia LGBT, uma das primeiras revistas impressas falando só sobre cultura LGBT. Então eu estava num ambiente seguro ali, né? Depois, nos meus outros trabalhos, eu também não tive esse impacto, mas eu lembro de uma situação que eu não posso afirmar, seria leviano afirmar que isso aconteceu, mas já houve uma situação de uma entrevista de trabalho em que eu saí com aquele sentimento, aquela sensação de que havia um olhar de julgamento por ter sido uma situação, inclusive, em que eu já demonstrava um pouco mais a minha sexualidade, porque tem também uma coisa aí, que assim, foi até um post recente que foi muito compartilhado, de um ativista que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas daqui a pouco eu te passo para você botar o letteringzinho aí, vai aparecer aí, que foi bastante compartilhado. Eu lembro que quando foram mais de 50 mil retweets, alguma coisa assim, e ele dizia o seguinte, que a pessoa queer, ela não cresce sendo ela mesma, ela cresce abrindo mão da sua espontaneidade e da sua autenticidade para criar mecanismos de defesa contra situações de humilhação e contra olhares de reprovação, né? E
E elas chegam na sua vida adulta com um grande trabalho de ter que identificar o que é aquilo que ela construiu para se defender e o que é ela em sua autenticidade. Eu falo disso na minha exposição. Eu acho que para mim a drag tem sido o meu caminho de desconstruir aquele Beto que estava armado para se defender de uma sociedade preconceituosa e me tornar eu mesmo e encontrar minha autenticidade. E eu acho que por construir essas defesas, a gente acaba conseguindo às vezes driblar certos preconceitos, o que não é verdade para uma série de outras pessoas, né? A gente tem que pensar sempre que existem muitos atravessamentos aí. Quando a gente fala em LGBTfobia, homofobia, LGBTfobia, vai ser sempre diferente o tratamento entre uma bicha branca e uma bicha preta, entre a sapatão e o viado, entre uma pessoa trans negra, assim, quando a gente está falando de preconceito, a gente tem que sempre pensar que existem preconceitos e privilégios e que existe sempre algum atravessamento ali que vai pesar mais para um lado e menos para o outro. E eu acho que, para mim, por ser um homem branco, sempre pesou menos. Tipo mas um jogo de cartas, né? A pessoa ela vai colocando, eu sou branco, nasci na Zona Sul. Zona Sul aqui no Rio de Janeiro é a parte, vamos dizer assim, nobre da cidade. Então a pessoa ela vai tendo, vamos dizer assim, qualificações que pode fazer com que ela possa andar tranquilo na rua sem tomar uma pedrada. Isso, e como isso tudo é estrutural, é introjetado na cultura e tal, isso para a maioria das pessoas isso é naturalizado, né? A gente já não, a gente precisa realmente parar para observar essas diferenças. Mas voltando agora para a fotografia, embora eu não tenha sentido não tenha vivido uma situação direta como Beto, como Betina, já houve situações de eu estar com a câmera fotografando um evento e por estar montada, por ser uma drag queen, não ser muito levada a sério, tipo, as pessoas olharem para minha câmera e pensando assim, cara, isso daí é um prop, é um figurino, é um adereço. Tá de zoeira ou você realmente está fotografando, sabe? Tipo, existia essa, assim, eu estava nitidamente fotografando, eu estava com a câmera no rosto o tempo inteiro, eu estava perseguindo as pessoas pela festa, fotografando todas as drag queens, fotografando o público, e mesmo assim tinha aquela abordagem meio zoeira também, sabe? Tira uma foto nossa, não sei o quê, mas a pessoa, na verdade, nem sempre estava levando a sério que aquilo era um trabalho, né? Que eu estava trabalhando como drag queen e fotógrafa, e a pessoa via aquilo só como uma performance, como uma brincadeira. E é um pouco das duas coisas. E é claro que eu não me monto de drag queen para ser levada a sério 100%. Você percebe essa diferença de olhar. Assim como o inverso também, né? Às vezes você também, quando eu me coloco como fotógrafa e apareço ali com minha câmera gigantesca, com minha lente e tal, também tem o contrário, tipo assim, olha só, essa daí é artista, essa daí trabalha, é profissional, sabe? Então, sabe, tem enfim, várias leituras. Mas é inegável também a gente reconhecer uma homofobia que às vezes pode não estar diretamente ligada ao fotógrafo em campo, mas ao conteúdo que ele produz. E isso sim é pra gente ressaltar aqui, eu acho que é o ponto mais importante desse vídeo. A quantidade de trabalhos censurados e às vezes... No Instagram principalmente. E às vezes até uma situação que é muito comum. As pessoas desculpa, gaguejei. As pessoas idolatrarem, por exemplo, Robert Mapplethorpe, mas aí quando vem o coleguinha de classe no curso de fotografia fazer uma foto de nu masculino, mas será que tem necessidade a nudez? Mas será que tem necessidade? Betina, você chegou num ponto muito importante, porque tem dois fotógrafos que eu admiro muito, que é Guilherme e eu esqueci o nome do outro fotógrafo. Eles dois são fotógrafos que tiveram até o trabalho inspirado naquele clipe da banda Rain, que é o Losing My Religion, que o diretor indiano desse clipe, ele se inspirou nesses dois fotógrafos, e esses dois fotógrafos são, se não me engano, eles são franceses, e eles se inspiram na cultura indiana. Então o indiano se inspirou em fotógrafo, se inspirou em cultura indiana. Eles têm um trabalho maravilhoso, porque um deles é fotógrafo e o outro é pintor.
Sim, não, eu super. São uma tipo, super inspiração pra mim. Eles são super muito, inspiração tipo, pra o mim. trabalho deles, gente, é muito lindo. É lindo. Só que É lindo. existe fotos deles que é o nu masculino frontal e já foi censurado. Eu imagino, se fosse o nu feminino frontal. Pois é, porque o corpo da mulher, né, assim, a gente tem uma cultura, né, machista, patriarcal, em que o corpo da mulher é um produto que se deseja, que se quer comprar, é um produto que a masculinidade dominante deseja, né? O corpo masculino nu é coisa de viado, entendeu? Então existe realmente esse preconceito, essa banalização do nu feminino, mas num sentido de objetificação do corpo da mulher, e uma aversão à nudez masculina por ser coisa de viado, por ser uma coisa, por conter um homoerotismo, né, ou por ser considerado sempre homoerótico, que nem sempre vai ser, mas ele geralmente, no olhar do homem, que é, né, o olhar hegemônico, né, o nu masculino pro homem machista, né, para a hegemonia do machismo, da sociedade patriarcal, o nu masculino é coisa de viado, é homoerotismo, e é uma coisa que é negada, que tem que estar velada. É só ver em grupo de Facebook. Se o cara ele coloca a foto de uma mulher seminua, vai ter muito mais like do que a foto de um homem seminu. Pois é, e aí o homoerotismo não é muito censurado. A gente já houve uma exposição de um grupo chamado Flash Mag, que é uma revista. Eles já tiveram, acho que foi o Rafael Medina, que é um dos fotógrafos da revista, já teve uma exposição censurada aqui no Rio. Ele está agora em Berlim, arrasando. Mas ele já teve uma exposição que, assim, deram aqueles argumentos tipo, porque queimou o disjuntor da sala onde você estava expondo. Queimou a luz daquela sala, sabe? Tipo assim, e aí tiraram, enfim, censuraram a exposição. Assim como a gente já viu a censura ao Queer Museu, né, que teve uma grande reação e depois foi lindamente realizado no Parque Lage, que não é especificamente sobre fotografia, mas sobre a arte, né, incluindo a fotografia. Então, assim, a gente percebe essa censura e às vezes ela é velada, ela é disfarçada por uma... que é esse caso que eu estava falando, quando a pessoa fala, mas talvez não tenha necessidade da nudez, talvez fique gratuito, talvez... Não é talvez. O que o fotógrafo escolheu mostrar, aquilo que o fotógrafo escolheu expressar, é aquilo que ele precisa expressar, sabe? Você não precisa passar por uma leitura de portfólio que você paga uma fortuna para fazer, para vir alguém, né, que supostamente daria um aval para aquele trabalho, né, por estar numa posição, para dizer que aquilo ali é necessário ou desnecessário, sabe? Então, assim, isso acontece, esse é o tipo de coisa que acontece. E acontece com a arte homoerótica em vários aspectos, e acontece mais ainda com o trabalho de pessoas trans. Betina, um tema assim para finalizarmos esse vídeo, para que esse vídeo, esse vídeo ele por si só já vai ter um propósito, que é nos conscientizar sobre como podemos fazer para que tenha cada vez menos isso. Então, como a pessoa em casa agora que está assistindo esse vídeo, como ela pode contribuir para que tenhamos uma sociedade menos homofóbica de modo geral e também na fotografia? Eu acho que não tem outra palavra que eu possa usar aqui que não seja respeito, sabe? Eu acho que a única forma de você contribuir é não julgar a partir da sexualidade, da identidade de gênero. Bom, uma coisa que você possa fazer é contrate LGBTs, contrate especificamente pessoas trans que têm muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Acompanhem essas pessoas, sigam esses artistas. Tem hashtags que você pode seguir, queer art, queer artist, arte trans. Tem um monte de gente muito legal fazendo arte, fazendo fotografia que você pode acompanhar. Tem a Rosa Luz, que tem um canal aqui no YouTube que é incrível, que ela trabalha com fotografia, ela é rapper, ela é uma artista incrível, que eu recomendo muito, apoio o trabalho dela, como de outras artistas LGBTs. Se interesse, procure informação. A gente tem muita facilidade de acesso à informação hoje em dia, não tem por que ficar na ignorância. E, é claro,
não tem por que não respeitar cada um em sua expressão, cada um em sua identidade, cada um em sua sexualidade. Então, acho que o meu recado é esse. Procure artistas trans, procure artistas LGBT, incentive o trabalho dessas pessoas, contrate essas pessoas, deixe seu comentário quando eles publicarem suas fotos, porque às vezes esse apoio, às vezes um comentáriozinho, uma palavra ali dizendo que você curtiu o trabalho, se identificou ou se tocou com aquele trabalho de alguma forma, às vezes isso tem um valor que vocês não têm ideia. Então, eu acho que esse acolhimento é muito importante e a divulgação desses artistas é muito importante também. E para deixar esse vídeo colaborativo, pessoas, faz o seguinte, comenta aqui embaixo um fotógrafo ou uma fotógrafa que você conheça, que seja do meio LGBT. Se você não conhece, já fica como trabalho para casa. Você procura, conhece o trabalho do artista e você não vai se arrepender. Isso eu garanto, porque somos todos seres humanos, temos mentes criativas, então você vai descobrir que tem muita gente com muita criatividade, mas infelizmente, de alguma forma, os mecanismos de busca das redes sociais terminam não elevando o nome dessas pessoas. Então, colabora aí que nós vamos fazer a nossa parte daqui. Valeu, pessoas. Sim. Obrigado, Giovanni, pelo convite. Muito obrigado. Gente, e estamos aí. Estamos aí. Tchau. E